Doutor Bruno Brandão Carreira, psiquiatra, estamos falando sobre dependência química de vários produtos químicos e agora o mitos e verdades. São 10 perguntas, eu afirmo, mas você diz, não, isso aí é mito, não, Fernando, isso é verdade, ou é mais ou menos, tá bom? Perfeito. Beleza. Primeira questão é essa, a dependência química pode ser hereditária, é mito ou é verdade? É verdade, tem um componente genético muito forte. Um dos fatores seria a genética, embora tenha outros fatores associados. É parcialmente verdade. Mas a genética, né, nem sempre, não é uma condenação, é só uma informação, né? Não é uma condenação, perfeito. É algo que talvez se a pessoa souber, ela deve ficar mais atenta. Se eu tenho uma genética desfavorável para o álcool, não quer dizer que eu vou me tornar um alcoolista, mas a chance de eu me tornar, ela é infinitamente maior do que uma pessoa que não tenha. Os valores e comportamentos chancelados pela sociedade acabam dificultando o tratamento do dependente químico. Mito ou verdade? Verdade, verdade. Essa postura mais punitiva, olha, você é um incompetente, você tem que criar vergonha na cara. Clichês. Esses clichês acabam atrapalhando e atrapalhando muito. Isso, inclusive, era muito usado no passado. Né? No passado, o conceito até de Freud de projeção, o dependente químico, ele projeta no outro uma responsabilidade. Então, estou usando droga porque minha mãe é ruim, porque meu pai é isso, porque minha mãe é aquilo. Isso hoje já caiu por terra. Então, você pressionar muito o dependente químico, isso acaba tendo um efeito negativo. Antigamente, você até colocava o dependente químico em pé numa parede assim, aí vinha a esposa, falava, o pai falava, assim, um pelotão de fuzilamento, né? Literalmente. E isso era feito visando a terapia, né? A terapia muitas vezes era feita assim. Mas com o passar do tempo, se viu que isso aí realmente não funciona. Existem drogas que são porta de entrada para outras drogas, e o álcool é uma delas. Mito ou verdade? É um pouco... Depende também, assim, né? Vão ter estudos que falam que é verdade, vão ter estudos que falam que A não. maconha também está aí, né? Tá aí, mas eu pessoalmente acredito que é verdade, embora é um tema um pouco controverso. Inclusive com a maconha? Acho que sim. A maconha, por ter vários estudos do canabidinol apontando benefícios para tratar epilepsia, dores, enfim, as pessoas confundem muito isso, né? Eu costumo brincar o seguinte, que a dipirona, que é um analgésico, a gente usa, ela vem de uma casca de planta, né? De árvore, né? Você não vai fumar a casca dessa árvore para ter um efeito analgésico. Então, assim, a dipirona é uma droga sensacional, que toda a medicina usa ela, né, para febre, dores, etc. É dificilmente você imaginar um pronto-socorro que não tem uma dipirona. Mas você não vai chegar num pronto-socorro e ninguém vai te dar uma casca de árvore de dipirona para você fumar. Então, assim, essa bandeira que se bate muito, porque as pessoas elas usam a substância visando o prazer. Doutor, inventar o uso recreativo do dipirona e tal, né? Vamos fumar um dipirona debulhadinho lá na casca da árvore. Porque também não existe o vinho recreativo. Sim. Né? Esse termo acabou se confundindo também, uma boa analogia, né? O dipirona processado ali vira um remédio potente. Sim, e é o que está acontecendo com a maconha. Só que aí as pessoas que usam a maconha... eu nunca encontrei uma pessoa que chegasse para mim e falasse, olha, eu estou fumando maconha porque eu tenho epilepsia. A pessoa fuma, tem o barato, tem o prazer, aí vem alguém encher o saco dela, o pai, a mãe fala, não, mas trata a epilepsia, trata isso, trata aquilo. Mas você tem epilepsia? Você está fumando maconha? E mesmo se tivesse, né, você vai piorar. Preventiva, né? Só se for assim, né? Bom, dependentes químicos sabem exatamente quando parar. Mito ou verdade? Mito, mito. Né? E isso, inclusive, eles acham que sabem, né? E o tratamento é justamente começar... Eles, assim, boa parte, né? O tratamento é justamente a gente mostrar para eles... Que não sabem. Que não sabem. Tem os estágios motivacionais, né? Uns sabem, outros não sabem. Vai depender de qual estágio ele está, que é a pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção, que eu não sei se dá tempo de falar aqui. Mas em uma outra ocasião, com certeza vai dar. É um assunto que rende bastante. O tratamento sempre inclui internação. É mito ou verdade? Mito, é mito. Isso aí vai depender da gravidade do quadro. Então, os quadros mais intensos, a gente vai precisar de internação. Por exemplo, uma abstinência grave do álcool, que a gente chama de delirium tremens, que acomete cerca de 5% dos usuários de álcool, dos alcoolistas, pode inclusive matar.
Então, nesse caso, precisaria de uma internação. Mas não são todos os alcoolistas que vão precisar de internação. A dependência química tem cura, mito ou verdade? Eu acredito que a gente tem parcialmente também, a gente consegue fazer uma manutenção disso daí, mas o dependente químico, ele sempre tem que ter em mente que, se ele é dependente, sempre ele vai ser dependente. Mas a gente consegue, por exemplo, fazer, né, como você disse aqui do Drauzio, né? Ele é um dependente químico de tabaco, mas ele está abstinente há 40 anos. Então a gente pode considerar isso uma espécie de cura, mas ele sempre vai ter que ter aquele pezinho atrás com a substância. E existem abstêmios, ex-alcoolistas famosos, como o Rui Castro, que fala assim, eu não bebo porque eu sou alcoólatra. Uhum. Existe uma recorrente afirmação disso que também, de certa forma, até faz parte do tratamento, né? Faz parte do tratamento. É saber o seguinte, olha, você não precisa carregar aquele estigma que você é um dependente para sempre. Você consegue ter uma vida normal, mas, uma vez dependente, sempre dependente. Dependente. Olha essa outra questão aqui. É possível conviver com essas condições de dependência química e descobrir outros prazeres? Mito ou verdade? Verdade, verdade, verdadeira, como dizia lá na minha escola, né? no ensino fundamental ou médio, né? É verdade, sim, claro que é verdade. Esse, inclusive, é um dos objetivos do tratamento, mostrar para o paciente, ajudar ele a descobrir valores na vida dele que muitas vezes vão se perdendo pela droga. A droga, ela vai estreitando o repertório do paciente, ou seja, ele perde o interesse no futebol, ele perde o interesse em relacionamentos, ele vai perdendo o interesse em tudo e vai se estreitando o campo, estreitamento do campo vivencial dele vai estreitando. Então, um dos objetivos do tratamento é justamente abrir isso e mostrar para ele que existe muita coisa além das drogas. O tratamento sempre inclui remédios psiquiátricos. Mito ou verdade? É mito, não é sempre não, mas em boa parte dos casos, sim. Mas não poderia dizer que é sempre. Mas a depender da gravidade, talvez na maioria dos casos, sim, mas sempre não. Praticar exercícios físicos ajuda o tratamento. É mito ou verdade? Novamente, verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Bom, todas as pessoas têm ou terão algum tipo de vício ao longo da vida. Mito ou verdade? É mito. É mito. Não são todas as pessoas que têm um vício. Talvez ela pode ter um hábito, algo desagradável, mas afirmar isso eu acredito que seja um mito. Bom, doutor Bruno Brandão Carreira, muito obrigado pela sua